Fala galera, professor David na área e o assunto da semana, construções geométricas. Então, vamos lá! Vamos lá? Então, hoje faremos alguns desenhos. Mas não é qualquer desenho, não é sair desenhando aí o Chapolin Colorado, os Power Rangers ou qualquer coisa. Hoje não, hoje faremos alguns desenhos geométricos, galerinha. Desenharemos algumas figuras planas e os ângulos notáveis. Tranquilinho? Então hoje é na nossa aula de geometria. Pessoal, mas antes de dar início, é importante que saibamos, gente, que a geometria é uma ciência muito antiga. E antes de começarmos a fazer os desenhos, vamos passar o mais rápido possível, bem rapidinho, um resumo bem direto e bem corrido, prévio de conhecimento básico de geometria para podermos dar início, tá ok? Então, a princípio, falaremos um pouquinho da geometria básica, essa ciência muito antiga, galerinha. Aqui do grego, gente, significa, do grego, geometrim, que geo vem de terra e metrim, medição. Ou seja, da Grécia Antiga, geometria significa medição da terra, galerinha. E segundo alguns historiadores, a geometria surgiu da necessidade que as pessoas tinham de medir seus terrenos. Tranquilo? E qual é essa geometria que estudamos na escola, meu povo? A geometria que estudamos na escola é a chamada geometria euclidiana. O que é importante, galerinha, é importante que saibamos que vários povos estudaram geometria na antiguidade, certo? Porém, galera, a geometria da Grécia foi aquela que teve um grande desenvolvimento. E ela é chamada hoje de geometria euclidiana, porque por volta de 300 a.C., o grego Euclides foi aquele que conseguiu fazer as principais descobertas matemáticas que vieram a acrescentar e a evoluir o estudo de geometria. Beleza? E para dar início de fato ao nosso assunto, precisamos entender também alguns elementos básicos da geometria, galerinha. Quais são esses elementos básicos, gente? O ponto, a reta e o plano, meu povo. O que seria ponto, reta e plano? Você já deve ter ouvido falar, alguns professores ou várias pessoas falaram para vocês algumas vezes que a matemática é uma matéria exata. Calculamos, x é igual a tanto, x é igual a 3, x é igual a 0, x é igual a 15. Chegamos nessa exatidão. Mas o que é importante nesse conhecimento agora? Falaremos agora sobre ponto, reta e plano. Sabe como esses elementos são chamados na geometria, pessoal? São chamados de entes primitivos. Sabe por quê, gente? Pela falta de definição exata deles. Ou seja, nesse estudo nós temos apenas uma ideia intuitiva do que é ponto, uma ideia intuitiva do que é reta e uma ideia intuitiva do que é plano. Tranquilinho? Então vamos dar sequência. Para começar, ponto, meu povo. Vou colocar aqui para vocês. Ó, ponto, gente. O ponto, galerinha, seria basicamente isso. É uma simples marca numa folha de papel. É a ideia intuitiva de ponto. É a gente pegar isso aqui, pessoal. Ó, uma marquinha aqui, como eu coloquei aqui, ó, uma pequena marquinha, essa pequenininha aqui, ó, numa folha de papel. Em geometria, galera, o ponto não tem dimensão e é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Como assim, professor? Então eu posso indicar aqui, ó, o ponto A. Aqui eu posso fazer, ó, o ponto B, sempre indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Tranquilinho? Certo? Depois de ponto, meu povo, o que é que nós temos? Nós temos a reta. E o que seria a reta, gente? Reta é uma figura, bem atenção, uma figura que não tem espessura e ela é ilimitada, ela é infinita nos dois sentidos, galerinha, tanto de um lado quanto para um outro. E indicamos a reta com uma letra minúscula do nosso alfabeto. Tipo assim, ó, reta R, observa que ela é infinita para esse lado e ela é infinita, galera, para esse lado, ó. Isso aqui é uma reta. É como se você pegasse até aquelas ligazinhas de dinheiro, corta ela. Imagine que ela seja inquebrável. Ela não vai rasgar nunca. Você estica ela assim, ó, até acabar o mundo, até o fim dos tempos. Isso é uma reta, para os dois lados, para sempre. Temos a representação da reta R e da reta S.
Aí você fala, professor, o senhor falou muito sobre ideia intuitiva. Então, intuitivamente, a reta é como se ela fosse, galera, uma união de pontos. Uma união infinita de pontos por dois lados. Imagine que o pontinho é só aquele toquezinho. Agora bote um do lado do outro. E vá colocando até acabar os tempos. Olha lá. O que é que nós teremos? Nós teremos uma reta. Infinita para um lado, infinita para o outro. Outro ponto importante de estar na reta, como eu acabei de falar para vocês, que uma reta é uma união infinita de pontos. Importante que saibamos que tem ponto aqui. Por exemplo, aqui nessa reta S, eu posso ter aqui, ó, o ponto B. Eu posso ter aqui na reta R o ponto A, porque tem vários pontos. É importante que, às vezes, vamos estudar alguns pontos que pertencem a determinadas retas. Tranquilinho? Dando sequência. O plano. Já falamos do ponto, já falamos da reta e agora falaremos do plano. Gente, plano é uma superfície sem fronteiras, ilimitada em todas as direções. Neste instante eu peguei a liga de dinheiro e estiquei. Imagine uma folha de ofício. Imagine ela agora infinita, para todos os lados. Isso seria a ideia intuitiva de planos. Assim como eu falei que uma reta é uma união infinita de pontos, um plano seria, imagine, várias retas, uma grudadinha na outra, para sempre assim, para todos os lados. Então, essa é a ideia intuitiva do que é plano. E para indicar um plano, utilizamos uma letra minúscula do alfabeto grego. Por exemplo, aqui, ó, o plano alfa e o plano beta. Ok, gente? Tranquilinho? Só um ponto agora importante que eu vou voltar para falar com vocês. Volta um pouquinho aí, ó, rebobina, volta aí para trás. Voltar aí para trás, né, galera? Voltar para frente é complicado. Mas vamos dar sequência. A reta, formada por infinitos pontos, já falamos sobre isso. Só que além da reta, existem outras subdivisões da reta. Outras duas palavrinhas, duas situações que precisamos saber também, gente. Que além da reta, existem as semi-retas e os segmentos de reta. E o que seriam, galerinha, esses dois? É bem o seguinte. A reta já sabemos que é uma união infinita de pontos. É infinito para os dois lados. Pronto, professor. Massa. E aí? Semi-reta. Semi-reta, gente, é o seguinte. É quando nós temos uma parte da reta em que ela tem uma origem, mas não tem um fim. Tipo assim, ó. Uma reta que inicia no ponto A. Aqui tem um ponto A. Aí a gente começa a reta, ó. Ela segue de forma infinita em direção, aqui por exemplo, do ponto B. Observa que ela tem um início, ela tem uma origem, só que ela não tem fim. Ou seja, isso é chamado de semi-reta. Ou, vamos lá? Reta, união infinita de pontos para os dois lados. Semi-reta vai ter uma origem a partir do ponto A, mas não tem um fim. E o que seria o segmento da reta? Segmento da reta seria um pedaço com início e com fim. Ou seja, o segmento de reta seria, imagina o ponto A, imagina o ponto B, o segmento de reta vai sair de A e vai até B. Ele tem início e tem fim. Belezinha? Tranquilinho, meu povo? Dando sequência, agora faremos as construções geométricas. Para fazer, galerinha, essas construções geométricas, precisaremos agora de régua e de compasso, meu povo. Então, para facilitar o entendimento, eu farei agora o desenho em uma folhinha de papel, tranquilinho? Vamos lá? Então, bora! Então vamos lá, galerinha. Continuando a nossa aula, utilizando papel, régua, compasso e caneta. Importante informar que no compasso chamaremos essa ponta aqui, galerinha, de ponta seca, tá ok? Então vamos dar sequência. Encontraremos agora os ângulos utilizando essas ferramentas. Primeiro, os ângulos de 30, 45, 60 e 90 graus, os ângulos notáveis. Começaremos aqui com o ângulo de 60 graus. É importante nessa parte da aula vocês estarem bem atentos às nomenclaturas. O que é ponto, o que é reto, o que é segmento de reta, para facilitar o entendimento. Ok? Primeiro, 60 graus. Observem que nós temos uma semi-reta
com origem no ponto A, como vocês estão vendo aqui. Para começar a fazer um ângulo de 60 graus, olha como é facinho, pessoal. Pega o compasso com qualquer abertura, coloca a ponta seca no ponto A e traça um arco, de forma que esse arco intercepte a semirreta. Então tá aqui, ó. Fiz o arco e teve essa interceptação. Para facilitar, vamos chamar isso aqui, só para compreender, de pontinho B, ok? Temos o ponto B. Agora, com a mesma abertura utilizada anteriormente, coloque a ponta seca no ponto B e trace um pedaço de arco de forma que intercepte o arco anterior. Observe que teremos uma outra interceptação, que chamaremos isso aqui de um ponto. Vamos chamar ele aqui de ponto C. Quando você forma aquele ponto, galerinha, podemos unir esses dois pontos com um segmento de reta. Fazendo a união desses dois pontos aqui, ó, nós temos essa abertura que se formará um ângulo. E esse ângulo é exatamente o ângulo de 60 graus, independente da abertura do seu compasso. Tranquilinho? Facinho, 60 graus? E olha como é simples. Depois que faz o de 60 graus, é muito fácil chegar no 30 graus. Por quê? Ó? É exatamente a metade. Como chegamos nessa metade? Olha como é simples também. Nós já temos um arco desenhado, um arco formado. Você precisará fazer outra abertura. Não importa o tamanho da abertura, só tem uma regrazinha. Ó. Essa abertura tem que ser maior do que a metade desse arco. Fazendo uma abertura, pode ser bem grande, qualquer tamanho aqui. Coloca a ponta seca nesse ponto B e traça um pedaço de arco. Com a mesma abertura, coloca lá no ponto C e traça outro pedaço de arco. Observa que teremos uma nova interceptação aqui, ó. Chamaremos esse ponto aqui de ponto D. Agora, galerinha, é só unir, ó, lá com a origem. Quando você faz essa união com a origem, estaremos dividindo esse ângulo inicial ao meio. Se ele tinha 60 graus, esse ângulo que encontramos agora é o ângulo de 30 graus. Tranquilinho? Agora vamos para cá. Ó. Faremos um ângulo de 90 graus. Observa que nós temos uma reta R. A princípio, vamos partir do conceito de encontrar a metade. Ó. Em qualquer lugar da reta, marque um ponto. Vou chamar esse ponto aqui de ponto O. E faça um arco. Não importa o tamanho. Faça um arco, ó, que tem origem na reta e vá, galerinha, até a reta. Ó. Ok? Então, nós temos aqui, ó, essa semicircunferência. Então, nós temos, ó, esse pontinho aqui encontrado, vamos chamar de A, e esse outro pontinho encontrado que chamaremos de B. Olha como é simples. Você fala, professor, eu encontrei a metade de 60 a partir dos dois pontos pertencentes ao ângulo. Então, ó, faremos a mesma coisa. Qualquer abertura, colocaremos aqui no ponto B e marcaremos um arco, um pedacinho de arco. Com a mesma abertura, a ponta seca no ponto A e marcaremos um pedacinho de arco. Encontraremos um pontinho, onde chamaremos esse pontinho de ponto C. Agora, unindo esse ponto aqui, ó, nós temos exatamente um ângulo de 90 graus. Com o mesmo conceito, ó, chamando esse de ponto C e esse pontinho aqui encontrado, ó, de ponto D, poderemos encontrar o ângulo de 45 graus. Não importa, com qualquer abertura, ponta seca no ponto B, marca o pedacinho de arco. Ponta seca no ponto D, faz o pedacinho de arco. Aqui, encontramos um novo ponto, chamaremos de ponto E. Quando unir, ó, usar a régua para ligar, nós formaremos a metade do ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o ângulo de 45 graus. Tranquilinho? Então, encontramos o ângulo de 60 graus, de 30 graus, de 90 graus e de 45 graus. Beleza? Agora vamos para as figuras geométricas. Construção do triângulo. Imaginem, galerinha, um triângulo equilátero, todos os seus lados iguais, com 5 centímetros de lado. Pegamos a régua, certo? Marcaremos
5 centímetros aqui, ó, do 0 até o 5. Então, temos aqui, ó, chamaremos aqui ponto A, ponto B. Pega o seu compasso e marca da ponta seca até a ponta lápis exatamente 5 centímetros. Você pode usar a medida que você já fez ou pode utilizar a sua régua para chegar exatamente a 5 centímetros. Coloca a ponta seca em A e traça um pedacinho de arco. Coloca a ponta seca em B e traça outro pedacinho de arco. Agora, encontramos um ponto C. E é só unir, pessoal. Une o ponto C ao ponto B e vai unir agora o ponto C ao ponto A. E temos aqui formado um triângulo equilátero com 5 centímetros de lado. Tranquilinho? Seguindo. Agora, faremos um triângulo com medidas diferentes. Imagina um triângulo que possua 10, 8 e 6 centímetros de lado. Primeiro, antes de fazer esse cálculo, é importante lembrarmos de uma propriedade importante dos triângulos. Para que a gente possa ter um triângulo, é importante que a soma de dois lados seja sempre maior do que o terceiro lado. Aí você fala, como assim, professor? Reflitam comigo, gente. Imagine um lado medindo 2 centímetros de um triângulo. Imagine outro lado medindo 5 centímetros. E imagine um lado medindo 10 centímetros. Observa, gente, que é impossível formar esse triângulo. Pega esse pedaço e coloca ele aqui, ó. 5. E pegue o outro pedaço e coloque ele aqui, 2. Nunca conseguiremos formar um triângulo. Então, é importante ter essa compreensão. Para que a gente possa formar um triângulo, a soma de dois lados sempre tem que ser maior do que o terceiro lado. Observa como aqui é verdade. 10 mais 8 é 18, é maior do que 6. 10 mais 6 é 16, é maior do que 8. E 6 mais 8 é 14, é maior do que 10. Então, com essas medidas, é possível formar um triângulo. Então, vamos fazer. Primeiro, imagine, deixa eu fazer um esboço aqui qualquer. Ó. Nós teremos um triângulo que teremos 10 centímetros, teremos mais ou menos 8 centímetros e mais ou menos 6 centímetros. Teremos um triângulo A, B, C. Isso que vai ser formado. 10, 8 e 6. Faremos mais ou menos esse esboço. Então, observa. Ó. Primeiro, precisamos fazer essa base. Então, faremos aqui embaixo a base de 10 centímetros. Ok. Aqui temos o ponto A e o ponto B. Vamos fazer primeiro esse lado aqui de 8 centímetros. Pega o seu compasso. Pode medir direto na régua. Ok? Mede 8 centímetros. Daqui, do ponto A, você faz a medida de 8 centímetros. Depois, pega no seu compasso a medida 6 centímetros. Coloca a ponta seca aqui no outro ponto, no ponto B, e traça o pedaço de arco. Encontraremos o terceiro ponto, que vai ser o ponto C. Agora podemos unir do ponto C ao ponto B e do ponto A ao ponto C. Teremos exato um triângulo formado com 8 centímetros, 10 centímetros e 6 centímetros. Tranquilinho? Beleza? Vamos para o próximo, galerinha. Construção do quadrado. Primeiro eu vou fazer um esboço aqui, galerinha. Ó. Quadrado, figura geométrica de 4 lados iguais que possuam ângulo de 90 graus entre si. Faremos um quadrado A, B, C, D, aqui, ó, nos seus pontos, nas suas vértices, com 4 centímetros de lado. Primeiro, vou traçar aqui embaixo um segmento de reta. A nossa base, galerinha, o ponto AB aqui, ó, ele tem que ter 4 centímetros. Eu vou marcar 4 centímetros. Então, aqui é o nosso ponto A e aqui é o nosso ponto B, ok? Observa que de A até D nós temos
segmento de reta, e de B até C temos outros segmentos de reta. E eles têm que ter 90 graus. Ou seja, já aprendemos a fazer um segmento perpendicular, já aprendemos a fazer 90 graus. Pega a abertura, o seu compasso, qualquer abertura, traça um arco aqui em volta do ponto A, certo? Traça um arco em volta do ponto A, com qualquer abertura aqui. Vou aproveitar e fazer logo em B. Traça um arco em volta do ponto B. E lembra que nós chegamos a esses pontinhos aqui, ó. Através desses pontinhos, com a abertura um pouco maior, poderemos encontrar o ângulo perpendicular ao A, tá certo? Então, ó, a partir daqui, ó, traço o pedaço de arco. A partir daqui, traço o pedaço de arco. A partir desse pontinho, ó, traço o pedaço de arco referente ao ponto B. E aqui, referente ao ponto B, ó, traça outro pedacinho de arco. Então, nós já sabemos que a reta vai ter essa direção aqui, ó. Essa aqui vai ser a direção do ponto C e aqui vai ser a direção do ponto D. Agora, ó, tem que lembrar o seguinte. De B até C, como é um quadrado, temos exatamente quanto, pessoal? Temos exatamente 4 centímetros, ok? Então, ó, daqui para lá, nós vamos até exatamente, ó, na direção do ponto, nós temos exatamente 4 centímetros. Deu certinho, certo? Então, acabou dando exatamente 4 centímetros aqui, ó. Observa de 1 até 5. E aqui também, galerinha. Exatamente 4 centímetros. Então, temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. E aqui é só unir esses dois pontos. Entre dois pontos, para unir, precisamos de uma linha reta. Então, galerinha, o ponto A, B, C, D, formamos o nosso quadrado. Aqui deu 4 centímetros. Observe que se eu tivesse feito esse arco maior, encontraria mais à frente, mas é só você ter essa medida de 4 centímetros e concluímos aqui com a construção do quadrado. Tranquilinho? Voltei! Então, galerinha, concluímos aqui a aula de hoje, onde falamos um pouquinho dos conceitos básicos da geometria e aprendemos a desenhar com compasso e régua algumas figuras geométricas e os ângulos notáveis de 30, 45, 60 e 90 graus. Beleza? Mas hoje, antes de concluir, eu queria pedir a você que está assistindo essa aula que inscreva-se no canal, que deixe seu like ou dislike e comente aí, pessoal. E se você gostou dessa aula, compartilha. Valeu, galera. Um abraço.